Muy buenos días con todos. Un saludo desde Washington. Espero que estén disfrutando de la reunión. El tema que les voy a presentar en este momento es sobre la introducción de las vacunas y la vigilancia epidemiológica del rotavirus y del neumococo en la región de las Américas. Los tópicos principales que vamos a abordar en esta reunión, nesta presentación, son países de la región que tienen la vacuna de neumococo y rotavirus, la vigilancia epidemiológica de rotavirus y neumonías y meningitis bacterianas, estudios especiales que se están realizando en relación a esas vacunas y evaluaciones, y algunas conclusiones y recomendaciones. Como pueden ver acá en este mapa, en verde tenemos los países de la región que han introducido la vacuna de neumococo, en amarillo los países que han introducido la vacuna conjugada de rotavirus, de neumococo, y en rojo los países que han introducido ambas las vacunas. Y si ustedes se acuerdan del mapa que hemos enseñado hace 2, 3 años atrás, realmente hace una enorme diferencia, porque estamos con casi todos los países de nuestra región con alguna de las dos vacunas o si no, las dos vacunas introducidas. Y acá en esta tabla se puede mirar mejor cómo fue evolucionando la introducción de esas vacunas a través de los años. Acá en la primera columna tenemos la vacuna de rotavirus, en la segunda la vacuna de neumococo conjugada. Para el año 2010 ya tenemos 17 países y territorios que han introducido la vacuna contra el rotavirus y 17 países y territorios que han introducido la vacuna conjugada contra el neumococo. ¿Qué pasa en relación a la vigilancia epidemiológica de esas enfermedades? Como ustedes saben, la OPS ha establecido junto con los países la implementación de una vigilancia centinela en hospitales de esas enfermedades. En este momento, para el año 2010, tenemos que 16 países y territorios de la región tienen implementada la vigilancia de las diarreas por rotavirus y 10 países y o territorios han implementado la vigilancia de las neumonías y meningitis bacterianas en hospitales centinelas en niños menores de 5 años, y en la columna de la derecha ustedes pueden ver la relación de los países que han implementado esta vigilancia. Y también para llamar una vez más la atención que las guías que estandarizan esta vigilancia fueron publicadas, están en la página web de la OPS y también fueron distribuidas, como que están demostradas acá en el slide, a los países. La guía de neumonías y vigilancias de meningitis bacterianas, la guía de diarreas por rotavirus y también una guía de los pasos para la introducción de una nueva vacuna. Esta tabla y las dos próximas que siguen, yo no voy a entrar mucho en detalles. Lo único que quería llamar la atención es que esas tablas contienen los indicadores e informaciones que estamos solicitando de los países mensualmente para consolidar los datos de la región. Se puede ver acá en el caso de la vigilancia de rotavirus que para el año 2009 el percentual de casos positivos de rotavirus como un promedio de la región fue alrededor de 30%. Ese es variable entre los países dependiendo si el país ya introdujo o si no introdujo la vacuna, pero de una forma general lo que hemos visto es que desde que esa vigilancia fue implementada a partir de los años 2004, 2005, y que tenemos datos consolidados de la región, este percentual de positividad de rotavirus viene decayendo, que es lo que se espera con la introducción de la vacuna. En esta tabla y na que sigue voy a presentar algunos datos relacionados a la vigilancia centinela de neumonías bacterianas en menores de 5 años en los países. Como pueden ver ustedes, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela ya están notificando, ya tienen la vigilancia centinela implementada. Pero todavía, si fuéramos a analizar los números de esa vigilancia, vemos que todavía hay mucho de calidad que tenemos que trabajar. Por ejemplo, yo llamo atención acá, en ese círculo en rojo, donde nos aparece que las neumonías confirmadas por otras bacterias es un número mucho más alto que las neumonías confirmadas, por ejemplo, por neumococo ou por hemófilos influenza, por exemplo. Sabemos que esse é um problema de contaminação
E isso é o que vamos a tratar de fazer, incluso com a reunião que vamos a ter agora proximamente em Panamá, que é pouco trabalhar junto entre epidemiologia e laboratório esta informação que sentimos que realmente falta qualidade. Sin embargo, a mesma coisa relacionada à outra transparência que demonstra os dados e indicadores da vigilância de meningites bacterianas. Também temos problemas quando chegamos a este número de casos confirmados por outras bactérias. Há problema provavelmente de que não estão realizando uma boa coordenação entre laboratório e vigilância epidemiológica, ou há também problemas solamente de laboratório em relação à contaminação de muestras ou a toma de muestras, e esse é problema que nós temos que neste momento poner muita atenção, porque o primeiro passo é implementar a vigilância, mas o segundo passo é realmente ter qualidade nesta informação. Este afiche, eu creio que não se pode mirar com muita claridade, mas vocês han recebido em todos os países este afiche. Nós desenvolvemos como uma sugerência que houve na reunião de Lima do ano passado, onde se pidieron que se añadira mais indicadores e mais variáveis à vigilância. Se desenhou este afiche com grupo de expertos e a ideia deste afiche é tê-lo em todos os hospitais Centinela, em las salas de epidemiologia, para que a pessoa que llene a ficha sepa exatamente o que se está pedindo com cada uma das variáveis. Então, em la coluna de la esquerda teremos cada uma das variáveis que estão em la ficha. Em las colunas del medio temos se essa variável é uma variável obrigatória, se é uma variável recomendável ou se é uma variável opcional para o país. E em la coluna de la derecha está explicado exatamente o que se quer quando alguém llena esta variável. Então, esperamos que este afiche realmente esteja servindo para os hospitais Centinela para poder melhorar a qualidade da informação em las fichas. Que estudos especiais estamos realizando com os países? O primeiro estudo que já creio que he tenido a oportunidade de apresentar em outras reuniões foi o estudo de segurança da vacuna contra rotavírus, que em Brasil e México, que é um estudo que já está listo, que incluso já generou uma recomendação, do Comitê Global de Vacunação e Imunização, e nós já enviamos uma carta para vocês a respeito disso. Esse estudo que foi realizado em Brasil e México de segurança da vacuna foi especialmente focado para o tema da intussuscepção, que queríamos buscar se havia algum sinal, se havia alguma associação entre intussuscepção e a vacuna. Realmente se ha encontrado que há entre a primeira dose e a vacuna algum risco. Sin embargo, se vamos a medir o risco, que é muito pequeno, com todo o benefício que a vacuna está otorgando a los niños que estão recebendo essa vacuna, realmente é abismal a diferença. Temos o estudo de efetividade da vacuna contra rotavírus, que também foi realizado e está publicado em Nicarágua e El Salvador, e o mesmo estudo que estamos realizando nesse momento em Bolívia. Rapidamente, les vou apresentar alguns dos resultados desse estudo de efetividade da vacuna pentavalente, que foi a vacuna que se hizo o estudo em Nicarágua. O estudo já terminou, foi realizado em duas fases já terminaram. E a primeira fase desse estudo, que foi publicada no ano passado, demonstrou que a efetividade da vacuna pentavalente para os pacientes que requerem ingresso hospitalário ou reidratação endovenosa é de 1,46%, com os intervalos de confiança que estão aí apresentados. Para a diarreia grave, tem uma efetividade de 58%, com um intervalo de confiança entre 30% e 74%. E para a diarreia muito severa, uma efetividade de 77%, ou com um intervalo de confiança entre 39% e 92%. O outro estudo, que foi o estudo realizado com a vacuna monovalente, que foi realizado em El Salvador, demonstrou que a efetividade com 2 doses contra as diarreias hospitalizadas é de 76%, a efetividade em ninhos maiores de 12 meses é de 59% e a efetividade em ninhos entre 6 e 12 meses de 83%, com um intervalo de confiança de 68% a 91%.
y una sola dosis de la vacuna da una efectividad de un 51%. Também temos como resultado desse estudo que 40% e 51% de diminuição das diarreias hospitalizadas em los hospitais Centinela em 2008 e 2009 foram observados, utilizando as informações de la vigilância Centinela. E esse estudo também foi publicado em el ano 2010. Outros estudos que estamos em progresso. Estamos realizando um estudo que recém se ha terminado de discutir o protocolo com o Brasil sobre a efetividade da vacuna contra pneumococo conjugada 10-valente, que foi a vacuna que o Brasil introdujo em el ano 2010. Estamos já em la fase final do estudo sobre o processo de documentação da introdução de novas vacunas, que já foram realizadas as visitas a Bolívia, a Brasil, Nicarágua, Peru, e em 2 semanas uma visita à Venezuela. Esse é um estudo mais de ordem qualitativo, onde o que queremos realmente registrar é como foi todo o processo de introdução das novas vacunas nestes países. E também hemos começado recentemente a discussão de um protocolo e hemos solicitado já a anuência de Bolívia, El Salvador, Honduras, Colômbia e Venezuela para ser um estudo, esse sim de ordem mais quantitativo, sobre a tendência de las diarreias hospitalizadas e muertes em menores de 5 anos, de niños menores de 5 anos, antes e depois da introdução da vacuna. Hemos também realizado algumas avaliações. Em el ano 2009 se realizou a avaliação piloto do sistema de vigilância de pneumonias e meningites bacterianas em Guatemala, uma avaliação de introdução pós-introdução da vacuna contra o rotavírus em Equador. E recentemente, este ano, em Bolívia e Nicarágua, hemos incorporado todos os elementos importantes desta avaliação pós-introdução de novas vacunas à avaliação internacional do PAI. E essa foi a recente experiência que hemos tenido em Nicarágua e Bolívia. Nicarágua há 2 semanas e Bolívia um pouquinho mais de um mês. Frente a isso, temos algumas conclusões e recomendações que me gostaria compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, a introdução das vacunas de rotavírus e pneumococo na região das Américas está ocorrendo de uma forma muito acelerada e de uma forma muito mais acelerada se comparamos com outras regiões do mundo. Todo o conhecimento sobre efetividade, segurança e impacto dessas vacunas se está generando em nossos países justamente porque são os países de nossa região os primeiros que estão introduzindo esta vacuna. A vigilância Centinela em los países é um eje fundamental para os estudos de efetividade e para a medição do impacto. Hemos estado utilizando a vigilância Centinela para realizar os estudos de efetividade tanto em Nicarágua como em El Salvador, e esse estudo que vamos a realizar agora de tendências de muertes e hospitalizações de diarreias em menores de 5 anos também serão muito úteis os dados da vigilância que estão nesses países que está implementado. A implementação ou o fortalecimento da vigilância das enfermidades preveníveis por novas vacunas nos vai servir não somente para determinar o impacto, como mencionei anteriormente, mas também para monitorear prevalência de cepas circulantes, cambios em el perfil epidemiológico da enfermidade que puedan ocorrer. Para os países que já implementaram a vigilância, lo que mencionei anteriormente, há que fazer um grande esforço nesse momento para melhorar a qualidade dessa informação. E principalmente em lo que se refere à vigilância de pneumonias bacterianas e meningites bacterianas, onde realmente notamos que a deficiência da informação está dificultando que se pueda fazer um bom análise. E mencionei também que vamos a realizar no próximo mês uma reunião especificamente sobre a vigilância de pneumonias e meningites bacterianas com os países que já têm esta vigilância implementada, justamente para tratar de discutir esta informação e ver como podemos melhorá-la. O reporte sistemático dessa informação para que se pueda consolidar a informação, lamentablemente, tanto para o ano 2009, agora em 2010 um pouco melhor, pero não hemos estado recebendo sistematicamente as informações de los países e estamos trabalhando muito fortemente com vocês para que podamos ter essa informação de forma oportuna e realizar as análises que se requerem.
Además de eso, estamos enviando esa información también a la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud está produciendo un boletín 2 veces al año con los resultados de la vigilancia de todas las regiones. Y nuestra región, por supuesto, como ya les he mencionado anteriormente, también en la vigilancia está más adelantada y por lo tanto el envío oportuno y con una información de calidad sirve para mostrar al mundo el trabajo que se está haciendo acá. Y para facilitar esta información y mejorar esta calidad, estamos, bueno, ya en la fase completamente final, yo podría decir que está listo el software para la vigilancia que estará en la página web y que los países podrán entrar directamente las informaciones, ya no necesitando más enviarnos las informaciones por las hojas Excel como está siendo realizado hasta el momento. A partir de la implementación de ese software que todos ustedes tendrán acceso en los países, la información va a ser en tiempo real e inmediato. La introducción universal de las nuevas vacunas permite que se evalúe el impacto, permite que los niños reciban esquemas completos en cualquier parte del país, no haciendo que si el niño se mude de un municipio a otro o a otra región que no reciba su esquema completo o cuando llegue a esa región, a ese municipio o a esa región, ya no esté más en fase de recibir la vacuna y además hace con que las coberturas vacunales sean confiables y se pueda tener una equidad de vacunación en todo el país. Por lo tanto, la recomendación es que cuando el país introduzca una vacuna, una nueva vacuna, esa vacuna sea introducida de forma universal en el esquema nacional del programa de inmunizaciones. La implementación de los esquemas de vacunación deben estar basadas en evidencia de que esos esquemas son recomendados para nuestros países, no solamente por nuestro Grupo Técnico Asesor, el TAG, como también por el Grupo Técnico Asesor de la OMS, el SAGE. Lamentablemente, en muchos países estamos tomando conocimiento que los esquemas están siendo cambiados de grupo de edad, que el número de dosis está siendo cambiado, muchas veces basado en estudios que fueron realizados en países desarrollados y que por supuesto podrían no ser efectivos en nuestros países. Por lo tanto, hay que tener mucha atención y mucho cuidado cuando se introduzca una nueva vacuna de seguir las recomendaciones que se tenga evidencia que en nuestros países realmente es efectiva. Y con eso creo que termino mi presentación. Yo estaré disponible por teléfono para ustedes caso haya alguna pregunta o inquietud. Muchas gracias por su atención.